Vamos ler a Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 2, do 1 por diante. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Veja que... E todo o seu exército. Veja que os céus... Não foi criado apenas um céu, que é esse que nós vemos. Mas os céus. Foi criado 3 céus. Está escrito, Paulo diz, eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, que foi arrebatado ao 3º céu. Olha a confirmação. E viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Veja, há 3 céus que foi criado. E a terra, singular. E todo o seu exército. Sabemos que também foi criados outros planetas. Mas, olha aí. O exército angelical foi criado. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Agora observe. Aqui está uma doutrina que criou a igreja do 7º dia, que tem que guardar o 7º dia. Mas o 7º dia, agora que é o dia de descanso, na verdade é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então a pessoa descansa. Esse é o descanso, está escrito também. Por outras línguas falarão e esse é o descanso. Está falando do batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, então a pessoa está em descanso em Deus. Observe isso. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, que é o dia 7º. No 7º, Deus descansou porque tinha feito toda a obra. Criador. Agora a Bíblia diz que em Isaías, Jesus ele é o Criador. E agora? E entrando para a eternidade, você vai ver que Deus ali em Gênesis 1, ele quebra o silêncio. Então, a primeira criação de Deus é o Filho Logos. E Deus, Espírito, entra na palavra, o Logos, e cria todas as coisas. Um único Deus. Quando ele quebra o silêncio, ali está o Filho. A primeira coisa que foi criado foi a palavra. Quando ele diz, haja luz, ali foi criado o Filho, que é o Logos, a palavra. A luz do mundo é a palavra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem é Jesus? A palavra, o verbo de Deus. A palavra que saiu de Deus. Como? Quando foi falada. Ali era o Filho. E Deus, por meio do Filho, criou todas as coisas. Sem a palavra, Deus não tinha criado nada. Tudo que foi criado foi por meio da palavra. Não é como as pessoas veem. Observe. O título. Adão e Eva. Esta é a Gênese, princípio, dos céus e da terra. Quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo
na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus, veja, não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar a terra ou cuidar da terra, trabalhar na terra. Não havia homem. Em Gênesis 1, Deus cria o homem e a mulher espírito. Um espírito. Homem e mulher foi criado espírito. A imagem de Deus é espírito. Deus é espírito. Então, o primeiro homem foi criado primeiro espírito, a imagem de Deus. E o que é Deus? Espírito. Mas não havia homem físico, de carne, para trabalhar no solo, trabalhar, cuidar do jardim. Mas veja só como era. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Em outras palavras, nós conhecemos como Aruvai. Eu creio que vocês conhecem. Que Aruvai é quando o sol aquece, então evapora. À noite ele desce, regando a terra. Observe. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso está em parábola, pois que somente o Espírito de Deus pode revelar essas coisas. Observe, Deus, ele criou um corpo formado da terra. E esse Deus pegou o espírito, Adão, que foi criado à sua imagem, e colocou neste corpo de carne. E então ele abriu os olhos. Ali estava alma vivente. Agora observe. Adão agora foi criado homem, carne. Mas antes ele era espírito, a imagem de Deus. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha aí. O homem foi colocado lá para cuidar da terra, porque espírito não tem como pegar uma enxada, plantar alguma coisa, ou isso e aquilo, ou, entendeu? Cuidar dos animais, isso e aquilo, não. Algo físico cuida de algo físico. Vamos lá. Mas isso tudo estava no plano de Deus. Tinha algo por trás. Maior. Primeiro sabemos que Satanás, ele caiu quando se rebelou lá em cima. Houve uma batalha. Ele queria estar no mesmo patamar de Deus. Então ele foi expulso de lá. Ele está na terra. Então Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Você vai entender. Satanás, ele não ia ficar impune pelo que ele fez. Observe. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora é o homem de carne. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore. O seu poder, a palavra, falando. À vista e boa para alimento, guarde isso.
árvore para alimento, manga, goiaba, uva, maçã, etc. Isso aqui são árvores para alimento. Aí tem um parêntese. E também a árvore da vida. Essa árvore da vida é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, Satanás é morte. Dar ouvido a Satanás, provar do fruto de Satanás é morte. Jesus diz: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus. Observe. E também, olha a vírgula. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que o diabo é mais sábio do que Daniel. Dá a característica que ele é sábio. Olha aí, conhecimento, sabedoria. A Bíblia diz que Satanás estava no meio do jardim do Éden. No Éden, no meio. Será que dá para entender um pouco? A árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Dá para perceber algo aí? Deixe que o Espírito Santo mostre a você. Não se faça um crente porque você quer ser. Deixe que Deus faça isso por você. Deixe que Deus mostre as coisas por você. Observe. Do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore aqui, a árvore em cima, está falando de árvore de alimento físico. Essa árvore aqui é o diabo, alimento espiritual. Não é uma árvore física, literal. É espiritual. Aqui está falando de Satanás. Ele está sendo desmascarado. Nós estamos no tempo já do fim, da noiva ser levada, então as coisas vão sendo reveladas. Observe. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Olha aí. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro braço, o que é o primeiro rio, se chama Pison, que rodeia a terra de Havilá ou Havila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Olha. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio, ou segundo braço, se chama Guion ou Gion. É o que circunda, ou em outras palavras, rodeia, circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo o oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Circunda quer dizer marchar ou andar ao ir aparentemente aos arredores, dar uma volta, fazer um circuito, percorrer, voltar-se, dar volta, mudar, fazer voltar, circundar, ser mudado, cercado, fazer virar, voltar, envolver, vaguear, aproximar-se, rodear-se e etc. É muita coisa. E tomou, versículo 15, pôs o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore, veja, árvore do jardim comerá livremente. Toda árvore do jardim. Observe, olha a vírgula, ele está falando de árvore agora literal, pé de maçã, goiaba, uva, árvore frutífera para mantimento físico.
Observe que está falando de árvore física, mas ele dá um parêntese. Nós também somos comparados à árvore. Satanás também é uma árvore. A Bíblia chama ele de árvore também. Que ele estava no meio do jardim do Éden. É uma árvore. Que está... Observe. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui está falando de uma árvore espiritual. Está falando do diabo. Não comerás desta árvore, não. Receber conhecimento do diabo é mal. Escorrer do diabo só traz morte. Dar ouvido a ele só traz morte. Foi o que aconteceu com Eva. Agora observe. Essa árvore aqui é um espírito. Que Satanás, ele é espírito, para quem não sabe. Os anjos é espírito. Deus é espírito. Observe. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Isso está falando que Deus é espírito. Os anjos são espírito. Os demônios são espírito. Eles atuam no espiritual. No mundo espiritual. E passa para esse mundo físico, mas atua no espiritual. Observe. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja, o que é amor? Amor é um fruto. O que é fruto? Dons, fruto. A Bíblia fala dos dons do Espírito. Conhecimento, temperança, paz, longanimidade, bondade, fazer o bem ao próximo, são tudo frutos. Agora é físico? Não, é espiritual. Esta árvore é espiritual. Só que esta árvore aqui, que está falando 17, é diabo, é o diabo. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. Dá a declaração que ele é sábio. Olha aí, conhecimento. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. A morte vem por meio de quê? Da desobediência. Da ouvido a Satanás. Satanás ofereceu os frutos que não era para a mulher ter conhecido, ter dado ouvido a ele. Mas essa árvore, que é um espírito, ela vai entrar dentro daquela serpente, que a Bíblia fala que a serpente enganou Eva, mas na verdade a serpente já era astuta, mas Satanás estava dentro daquele animal, que era entre forma de homem e gulira. Era uma forma que podia haver uma união, mas tudo... Por isso que até os estudiosos dizem que o homem veio de um macaco, porque tem uma aparência. É impossível um animal cruzar com um ser humano, mas nesse caso aqui foi possível. Agora observe o porquê. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma companheira, uma adjuntora, uma ajudante, que esteja ali ao lado do homem. Agora, observe isso, que coisa maravilhosa. O Senhor deu essa ordem a quem? Ao homem, espírito, mas Eva estava nele. Era um só, ele e ela. Mas observe, ele não caía. Mas quando criou ela caiu, porque teve um propósito de Deus. Porque Satanás, ele houve uma rebelião. Ele caiu diante de Deus. Então, o que ele fez não ia ficar impune. Então, Deus fez todo o quadro. Observa isso. A queda da mulher teve um propósito. Eu creio até por nós. E teve um propósito mesmo. Imagina o que Deus tem preparado para nós. Olha aí. Havendo, pois, o Senhor Deus formado
da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria, e o nome do homem, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria. Foi a ordem que Deus deu a Adão, o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, gato e etc. Aos animais, às aves dos céus, rolinha, papagaio, bigode e etc. E a todos os animais selváticos, leão, tigre, onça e etc. Para o homem, todavia, não se achava uma companheira, disjuntora, auxiliadora, que lhe fosse idônea, estivesse ali ao seu lado, lhe acompanhando. Agora, observe isso claramente. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Foi algo maravilhoso, hein? E este adormeceu e tomou uma de suas costelas. A costela é para que ela saiba de onde ela veio. Do homem. A mulher veio do homem. O homem. A mulher deve ser submissa ao marido, ao homem. Ela tinha igual com Adão. Ela era igual com Adão. Mas como ela caiu, então Deus colocou ela no seu lugar e o homem no seu lugar. Observe. Mas tudo foi como Deus deixou predestinado para ser. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, continuando de novo, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Isso está escrito em parábola. É algo que somente o Espírito Santo pode mostrar. É como o livro de Apocalipse. Eles pensam ser uma coisa, é outra. Eles pensam que isso aqui é uma coisa, mas é outra. Somente o Espírito Santo pode vir mostrar isso. Não é você ser um cristão. É Deus fazendo de você um cristão. Não é eu dizer eu sou crente. Não. É Deus confirmando isso que você é. Deixe que o mundo diga se você é ou não é. Observe. Então, o que foi que aconteceu aqui? Deus formou um corpo, do pó da terra também. Pegou uma costela de Adão, para que ela saiba de onde ela veio. Colocou na mulher, naquele corpo. E tirou o espírito, Eva ali, que era um, ele era ela e ela era ele, era um só. Ser ali espírito. Dois espíritos em um só. E então separou ele dela. E então pegou aquele espírito feminino que estava em Adão e colocou naquele corpo. E então ela abriu os olhos, ali estava a mulher. Quando ele olhou, disse: olha, porque osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ele tirou a costela de Adão e colocou nela. Observe. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Agora, observe isso. Pesquise uma costela, como ela é. A costela se tornou uma mulher. Isso tem um quadro. Isso tem um quadro. Porque foi tirado dele. Mas, na verdade, ela estava já nele.
só que não separados. Era um só. A Bíblia diz na genealogia. Depois você vai ver isso. E então, o que aconteceu? Ele falou quando viu ela. Ela abriu os olhos. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Saiu e carne da minha carne. Aí você diz, como isso? Deus tirou a carne de Adão e botou nela? Não, e agora? Isso está em parábola. Porque ela foi formada do pó da terra, assim como Adão foi formado. Mas isso se vê isso através das entrelinhas. Não é o que as pessoas pensam. Observe. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha aí. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Olha aí. Foi tirada do homem. Mas lembre-se, ela e ele, lá em Gênesis 1, foi criado espírito. Um só espírito, homem e mulher. E Deus colocou o homem e mulher em um corpo. Deu o nome dele e ela de Adão. E depois os separou. Tudo estava no plano de Deus como deveria ser. Observe. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne no casamento e unindo-se em relação sexual. Isso aqui só era para acontecer, relação sexual, só depois do casamento. Uma união se tornando uma só carne. Mas tem pessoas que se tornam uma só carne sem passar pelo o casamento. Isso é errado. Observe. Isso é fornicação antes de se casar. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a vocês. Espero que vocês entendam algo aí. E aí, comente aí se gostou. Mas agora você sabe da verdade. Shalom.